Reflexões da alma. Diz Paiva Neto: a intuição é a inteligência de Deus em nós. Lavar a calçada com mangueira consome em média 279 litros de água em apenas 15 minutos. Use uma vassoura para limpar a calçada e o quintal. Para lavar o carro, troque a mangueira pelo balde. Evite o desperdício. Cada gota conta. Água é vida. Sem ela, torna-se impossível qualquer tipo de existência. Poluí-la é crime de lesa humanidade. Paiva Neto. Uma campanha da Boa Vontade TV. Essa cesta para mim é como se fosse uma barrinha de ouro. Quando a gente ganha um arroz, um feijão, é motivo de bênção de Deus. Por isso. Neste Natal, a LBV vai entregar 50 mil cestas de alimentos a quem mais precisa. E contamos com sua ajuda. Quem também enviou esses alimentos, eu continuo agradecendo, mesmo sem conhecer, um a um. Doe agora, lbv.org. Estamos de volta hoje aprendendo a vencer o desânimo e você sabe, hoje no Assunto é Jesus a gente vai assistir uma música linda chamada O Tom da Paz de Deus, uma música legionária que nos ajuda a refletir sobre esse tema. E tem um momento da letra da música em que ela nos faz a seguinte provocação, né? A angústia vem sem dó para quem pensa estar só, mas Deus que é Pai nos dá o tom da sua paz. A música legionária é isso, gente, é a música que nasce da vivência do amor de Jesus, do seu mandamento novo, amai-vos como eu vos amei. E esse ensinamento nos dá essa compreensão de que às vezes a gente se acha sozinho, então a gente fica angustiado, se deixa levar pela dor, mas Deus vem sempre e nos concede o dom da sua paz, esse tom bendito da sua presença. E é o que nós vamos sentir agora, nos preparamos para falar com Deus, acompanhando juntos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto.
a religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em espanhol. E agora clamamos todos juntos ao Cristo de Deus por sua volta triunfal. Ora vem, meu Pai celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, divino Mestre, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito,
Vamos pensar em Jesus e em Nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Já começou.
Hora do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, envolvemos na corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade os nomes dos seguintes irmãos: Glória Lima Comunale, Maria Nazaré Pinto, Laura Medeiros de Santana, Olívia Nohana Pires Freire, José Viana de Medeiros, Laide e Francisco Sassaron, Áudria Fernandes Martins, Lisandra Valentim Gomes, Valdemira Dias dos Santos, Herbert Luan Santos Oliveira, Celi Virgínia Dias dos Santos, Tobias Vioto, Marlene Gomes Costa, Zélia Duarte, Evelyn do Carmo Santos, Jorge Luiz dos Santos, Jardir Menezes Tavares, Marcos Menezes, Antônio Menezes Tavares, Fábio Salvático da Silva, Joyce e Jéssica Salvático da Silva, Carlos Amauri Alves, Renata Ivani de Oliveira Marcondes Alves, Tiago Vinícius de Melo, Maria Caroline Nascimento Fiorim Alves, Luiz Carlos Duarte, Elizabeth Anchieta de Sá Soares, Michele e Henriette, Vanderlei dos Santos Borges, Cátia Aparecida de Matos, Osmira Lousada da Rocha, Ágida Faria, Raimundo Neves, Maione Guichewisque Pereira, Maria das Graças Leão Fernandes, Ismael Dias, Renato Rodrigues de Araújo, Ilso Malaquia, Débora Malaquia, Eliana da Silva Barbosa, Ademir Barbosa, Vitor e Vinícius Fiorim Alves, Vicente, Tatiana, Enzo e Euan Correia, Lésia Sepúlveda de Castro, Teresa Chaves e Pedro Libração da Lavra Baragão. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Helena Giofanete, Sebastião Assis dos Santos, Lázara Cândida Rodrigues, Eurípedes da Conceição Rodrigues Malaquia, João Machado Ribeiro, Enedina Souza dos Santos, Aparecida Bauab, Mauri Cardoso Soares, Luiz César e Freis Luiz Beraldo, Miguel Fernando Beraldo, Eurípedes Veloso, Zaira de Paula Mesquita Pinheiro, Emílio Estevão, Débora Cadur, Nelly Grande de Carvalho e Terezinha de Jesus da Silva Chaves. Além de milhares de outros nomes, inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos espíritos luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino. Sob as vibrações do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus para os simples de coração, Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Maria Santíssima, agradecemos Tua presença entre nós, abençoando este trabalho de unificação das criaturas humanas, porque são todas evidentemente cristãs, com diferentes nomes, católicas, protestantes, espiritistas, teosofistas, judaicas, muçulmanas, búdicas e outras que se dizem ateias. Mas todos são realmente cristãos, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, o mundo foi feito por Ele.
Cristo Jesus. Hoje todos compreendem este erro grosseiro da história que divide a evolução humana em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo, como se Jesus tivesse nascido há 2000 anos, como se Jesus já não fosse um com o Pai antes da fundação deste planeta. Ele próprio o declara no Evangelho segundo São João. Eis a nossa tarefa. Já foi feita a abolição da escravatura negra, mas agora temos que fazer a grande abolição de todas as raças, como no soneto de José do Patrocínio. Prossegue a escravidão implacável e crua. Não mais senzala hostil, escura e desumana. A incompreensão do amor, no entanto, continua em domínio cruel de que a treva se ufana. Mas a luz do Senhor não teme nem recua. Na ansiedade e na dor sublime se engalana, e das graças do templo aos sarcasmos da rua erige a liberdade augusta e soberana. Irmãos do meu Brasil, encantado e divino, do Amazonas ao Prata, ergue-se a Deus um hino que exalça no Evangelho a grandeza de um povo. Fustiguemos o mal combatendo a descrença, descortinando além da noite que se adensa, a alvorada feliz de um mundo livre e novo. É a pior escravidão, tu bem o sabes, mãe, é a escravidão mental. A escravidão espiritual, todo aquele que ainda não se libertou pelo conhecimento da verdade é escravo. Precisamos do grande remédio da boa vontade para esta pregação, porque a má vontade se ergue sempre para perder as criaturas. Mas esta boa vontade já fez tantos milagres no Brasil e no mundo. É como diz Meimei, o sol, a força que nutre a vida na terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas de Deus. Acendamo-la, portanto, no coração para caminhar com segurança e valor. No lar é chama atraente e doce. Em sociedade é fonte de concórdia e de alegria. Onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres a divina boa vontade. Ao alcance de todos, não a desprezemos, portanto. Em todos os lugares há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro
e obstáculos que imploram concurso fraterno. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade, acabando vencidos pelo tempo entre a insatisfação e o desencanto. Mas sejamos nós soldados no exército do Cristo, anônimos e humildes, atravessando os dias do culto fiel, a boa vontade. A boa vontade que é a maior força da vida. Santíssima,